Boa noite. Boa noite a cada um e a cada uma dos presentes. Eu me chamo Josvan Nascimento, estou coordenador de meio ambiente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, o IDEMA. Ao meu lado tem a minha colega Kive, que é analista do Núcleo de Energias Renováveis. Temos também os nossos colegas do Núcleo de Mossoró, Semnione, que coordena uma equipe lá muito brilhante, Plícia, Jansen, né? Então, vocês deverão ser muito procurados, porque estão se aproximando muito de vocês, esses processos. Então, esses problemas devem ir para lá. Bom, para nós darmos início à nossa audiência, eu gostaria de convidar algumas autoridades locais para que pudessem compor a nossa mesa. Então, eu gostaria de convidar a vereadora Socorro Melo, que é presidente da Câmara de Caraúbas, por favor. Representante da Câmara. Tassiana Benevides, secretária municipal de Políticas do Campo e do Meio Ambiente, por favor. Jane Lima, representante do Ministério Público, por favor, Jane. Francisco Fernandes, secretário de Obras de Campo Grande. Antônio, representante da empresa, responsável pelo empreendimento. Aline, que é a diretora da empresa que elaborou o estudo de impactos ambientais. Sintam-se todos acolhidos, sejam bem-vindos. Espero que a gente tenha uma audiência boa, que a gente possa discutir os temas importantes relacionados a esse empreendimento. Para aqueles que nunca participaram de uma audiência para apresentação de um estudo de impacto ambiental, né, do famoso EIA-RIMA, que vocês devem escutar vai ter uma audiência de EIA e do RIMA e o pessoal do IDEMA e da empresa. Isso é para ser assim mesmo. Não há necessidade de que vocês tenham conhecimento aprofundo do que é um estudo de impacto ambiental, mas é preciso que vocês saibam que esse estudo existe para subsidiar esse tipo de empreendimento. Então, quando é que eu peço um estudo de impacto ambiental e obrigatoriamente eu tenho que ter uma audiência pública para discutir? Quando os impactos daquele empreendimento, e aí os impactos positivos e negativos, eles são considerados significativos. Ou seja, são impactos que serão notados com muita facilidade, a olho nu, como se diz no ditado popular. Então, quando o empreendimento apresenta essas características de significativos impactos ambientais, o órgão ambiental requer que seja apresentado o estudo de impacto ambiental, o EIA. No licenciamento ambiental, é muito distinto de estado para estado, os tipos de licença, as autorizações, mas para esse tipo de empreendimento de significativo impacto, eu tenho aquilo que nós chamamos de licenciamento ambiental ordinário, ou seja, eu passo por 3 fases bem específicas do empreendimento. O que nós chamamos de licença prévia, que é a fase que esse empreendimento está. Então, eles requereram a licença prévia. No requerimento de licença prévia, o órgão ambiental vai solicitar todos os documentos, os projetos, as concepções, mas principalmente os estudos ambientais da fauna, dos animais, das plantas, das águas, da terra. Tudo isso é analisado e discutido no estudo de impacto ambiental nessa fase. Esse estudo está pronto? Não, esse estudo ele está inclusive em construção. Por quê? Porque a contribuição dos senhores e das senhoras é extremamente importante, porque o estudo, por mais amostras que ele faça, por mais análise que ele faça, por mais competente que seja a equipe, mas ela não vive o dia a dia da região. Então, há informações que só vocês têm, na experiência de vocês. Então, nessa fase de licença prévia, nós temos o estudo de impacto ambiental. E aqui entra um princípio extremamente relevante do licenciamento ambiental, que é a publicidade. Ou seja, tornar público que um empreendimento desse porte está sendo instalado na região. Essa publicidade se dá, para além de publicações em diários oficiais, se dá principalmente pela audiência pública. E aí nós vamos discutir esse estudo. Digamos que nós superemos essa fase dos estudos e o órgão ambiental conceda a licença prévia. Aí o empreendedor vai requerer o que nós chamamos de licença de instalação. Nessa hora é que ele vai apresentar todos os projetos executivos.
No caso aqui, o empreendimento solar, ele vai dizer, é uma placa desse tamanho, fica nessa altura do solo, eu vou aplanar o solo, vou tirar as plantas, eu vou fazer uma calha para escorrer a água. Então, é nessa fase de licença de instalação que nós teremos os projetos executivos. Como é que de fato vai ser aquele empreendimento? O empreendedor vai apresentar, e aí ele já tem apresentado tudo aquilo que a licença prévia pediu nos estudos, as medidas mitigadoras, as condicionantes, os planos, os programas, para mitigar esses impactos significativos, positivos e negativos. Superando a fase da licença de instalação, aí nós temos a outra licença, que é o que nós chamamos de licença de operação, que é quando de fato o órgão ambiental vai em loco verificar. Você instalou, Antônio, do jeito que eu disse que era para você instalar? A 2 metros disso, na profundidade daquilo, distante desse rio ou desse poço. E aí o órgão ambiental vai em loco, verifica se ele instalou conforme eu aprovei. Muito bem, Antônio, você aprovou tudo direitinho. Então eu vou lhe conceder a licença de operação. E aí o empreendimento entra em operação. Dito isso, e feita essa pequena explanação, nós temos também nessa audiência pública um regulamento, um conjunto de regras para que a gente possa organizar o debate. Nunca são regras para saciar o debate, muito pelo contrário. O debate é salutar e é necessário, mas para organizar o debate, porque senão vira aquela conversa de amigos e a gente termina que esquece do foco da nossa discussão. Eu gostaria de pedir só um pouco de atenção e que eu vou fazer a leitura desse regulamento. Vamos lá. Regulamento para a realização da audiência pública presencial para apresentação e discussão do EIA-RIMA, referente à viabilidade ambiental para a implantação do complexo fotovoltaico Zambelê, nos municípios de Caraúbas e Campo Grande, através do processo de licenciamento. Esse é o número do registro, digamos assim, do pedido de licença prévia junto ao IDEMA. Ou seja, sempre que nós nos reportarmos a essa audiência, a esse processo de licenciamento, nessa fase prévia, nós temos o número 2023, 190, 412, TEC, /LP de licença prévia, 0003. Então, esse é o número do registro do processo desse empreendimento junto ao IDEMA. De interesse da Zambelê Solar Energia Limitada. Na data de hoje, 18 de abril de 2024, às 18h30, iniciamos a leitura desse regulamento na Casa de Cultura Popular Manuel do Violão, no município de Caraúbas. Do artigo 1º, este regulamento aplica-se à audiência pública para apresentação e discussão do estudo de impacto ambiental, o EIA, e do relatório de impacto ambiental, o RIMA, referente à viabilidade ambiental para a implantação do complexo fotovoltaico Zambelê, que será realizado nos termos da resolução do CONAMA 01 de 86 e 09 de 87. O CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. É o órgão federal que dá as diretrizes gerais. Os estados têm os seus conselhos estaduais de meio ambiente, que são os CONEMAs, e os municípios, os seus conselhos municipais de meio ambiente, que também têm a responsabilidade de criar as regras, né, para o licenciamento ambiental. Do artigo 2º, a participação da audiência pública está prevista no processo de licenciamento ambiental com os objetivos de garantir a divulgação de informações sobre projetos a serem licenciados, em especial quanto aos possíveis riscos à qualidade ambiental, das áreas de influência dos empreendimentos e sobre as medidas mitigadoras e de controle ambiental destinadas a reduzir os efeitos. B. Captar as expectativas e inquietações das populações afetadas e permitir ao órgão licenciador recolher as informações e manifestações e os interesses dos diferentes grupos sociais. Do parágrafo único, o EIA-RIMA está disponível de forma impressa para consulta por parte dos presentes no local da audiência e também já está no site do IDEMA há uns 45 dias. E aqui está disposto ali onde vocês fizeram a assinatura e nesses QR Codes que eu achei bacana, esses códigozinhos rachurados que com o celular você pode ler o estudo inteiro. Do artigo 3º, os participantes da audiência pública deverão registrar o seu comparecimento indicando o nome na lista de presença que ficará à disposição dos participantes, na entrada e no local da audiência, fazendo constar o nome, o número do documento de identidade, telefone e instituição.
Esse regulamento está disponível no site do IDEMA e deverá ser disponibilizado pelo empreendedor em outros meios de comunicação, bem como aos participantes no local do evento. Artigo 4º. A audiência será integrada por uma mesa diretora. A mesa diretora será composta pelo presidente, esse colega de vocês que vos fala, pelo secretário, a minha colega Kívia, ambos representantes do órgão estadual de meio ambiente, pelo representante do empreendedor, Antônio está aqui, por autoridades federais, estaduais, como o Ministério Público, a Câmara de Vereadores e os secretários, que também compõem esse dispositivo. A audiência será presidida e coordenada pelo IDEMA, que mediará os debates. Caberá ao secretário coordenar a realização dos trabalhos e auxiliar o presidente na condução e mediação dos debates. A ata da audiência se resumirá a gravação em mídia digital, cuja mesma será de responsabilidade do empreendedor, devendo ser entregue no IDEMA no prazo máximo de 5 dias úteis após a realização da referida audiência. Uma vez aprovada a mídia digital, esta passará a ser parte integrante do processo administrativo de licenciamento ambiental, juntamente com a lista de presença, os questionamentos feitos por escrito e os demais documentos pertinentes. Artigo 6º. A audiência pública terá início com o pronunciamento do presidente da mesa diretora, fazendo uma exposição sobre as atribuições do licenciamento, os objetivos do mesmo, a sequência dos trabalhos a serem desenvolvidos, informando aos participantes sobre os procedimentos constantes desse regulamento a serem observados durante a sessão. Do parágrafo único. A critério do presidente será facultado o uso da palavra para pronunciamento das autoridades competentes, componentes da mesa, dispondo cada uma de 5 minutos para breve exposição sobre o empreendimento. Artigo 7º. O empreendedor ou a empresa de consultoria responsável pelo EIA-RIMA realizará a apresentação do empreendimento e seus objetivos, com duração de 20 minutos. Artigo 8º. A equipe técnica responsável pela elaboração do EIA terá 40 minutos para realizar uma exposição técnica em linguagem clara, objetiva e acessível em 40 minutos. Artigo 9º. Após a apresentação, será dado um intervalo de 10 minutos. Quando os técnicos da Aline fizerem a apresentação do EIA, esses 40 minutos, depois a gente dá uma pausa de 10, para que vocês possam se inscrever para fazer os questionamentos oral ou por escrito suas questões. Passar esses 10 minutos, a gente retoma para a discussão. Parágrafo único. As perguntas e intervenções deverão ter obrigatória relação com as questões ambientais, do empreendimento, do objeto do EIA-RIMA e a discussão da audiência. Nunca será permitida discussões político-partidárias que não tem nada a ver com a nossa preocupação nessa noite. Ok? Então nós vamos dos DT para dentro do EIA. Eu já fiz audiência em Câmara e o vereador disse: está acessando a minha palavra na Câmara de Vereadores. Eu disse: não, eu estou só usando o seu espaço. Eu sou o presidente da audiência e você é um cidadão comum que está participando. Porque queria fazer discurso político. E aí você não pode permitir. E eu não vou permitir. Vamos lá. Artigo 10. Para a etapa de debate, a mesa diretora terá composição simplificada, contando com a participação apenas do presidente, do secretário e dos representantes do empreendedor e da empresa responsável pelo EIA. Artigo 11. O presidente abrirá os debates obedecendo a ordem de chegada das inscrições à mesa diretora. Ou, quando se tratar de questionamentos do mesmo tema, os questionamentos poderão ser realizados em bloco. Ou seja, quando as perguntas forem idênticas ou muito semelhantes, que requerem uma mesma resposta, para a gente diminuir o tempo, nós faremos uma única pergunta com elas. Do parágrafo 1º. O presidente deverá conduzir os debates com firmeza, não permitindo apartes ou manifestações extemporâneas de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos e ou respostas deverão ter duração máxima de 3 minutos, prorrogável a critério do presidente. O autor da pergunta tem direito a uma réplica, assim como quem responder a tréplica. Fez uma pergunta, não ficou satisfeito com a resposta? Me esclareça nesse ponto. Pergunta, réplica e a tréplica para quem responde. Ambas com 3 minutos. Os participantes inscritos não poderão transferir o tempo para outro. Se o presidente da associação estiver aqui, tiver mais 10 companheiros dele, ele não vai ter 33 minutos. Não é os 3 minutos dele, mais os 30 dos outros 10 companheiros. É apenas os 3 minutos dele. Se os companheiros quiserem fazer questionamentos, terão a vez. Artigo 12.
Questionamentos ou apartes feitos em nome de instituições, órgãos de classe, deverão ter representatividade comprovada. O do Ministério Público já está comprovado aqui, que toda a audiência, ela está comigo já. Então, está dispensada a credencial. É quase uma equipe. Artigo 13. A obstrução pelo público presente ao desenvolvimento dos trabalhos ou não do cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste regulamento poderá acarretar a suspensão ou até mesmo encerramento da audiência pública pelo presidente. Caso a audiência seja encerrada e não tenha atingido seus objetivos, será convocada uma nova audiência pública com horário e dia pré-definidos. Com a graça de Deus, nós conseguiremos chegar até o fim da nossa audiência com uma boa discussão. Artigo 14. Todos os documentos e manifestações por escrito que forem enviados ao presidente durante a audiência serão recebidos, cadastrados e depois anexados ao processo administrativo de licenciamento. Por que eu digo isso? Porque às vezes você está numa audiência em determinado local e aí o Poder Legislativo chega e diz: olha, nós temos uma lei aqui que não foi observada nos estudos. Nós gostaríamos que ela fosse apensada aos autos para que o IDEMA analise a nossa lei. E aí é nesse momento que a gente recebe toda essa documentação. Artigo 15. O encerramento da audiência pública será realizado pelo presidente da mesa diretora. Artigo 16. Todos os artigos são importantes, mas esse tem uma peculiaridade. No prazo de 3 dias úteis, contados da data da realização desta audiência, o IDEMA receberá comentários, manifestações, sugestões por escrito, pelo e-mail. Para além dos documentos físicos que podem ser entregados hoje, nós temos um e-mail. Tomem nota. idema.cma@gmail.com. Todos esses e-mails que tratam desse empreendimento, nesse número que eu falei lá atrás, que forem enviados à Coordenadoria do Meio Ambiente, serão anexados ao processo de licenciamento, nesse prazo de 3 dias. Se mandar com 4 dias, perdeu. 3 dias úteis. Ok? Serão anexados ao processo de licenciamento ambiental. Artigo 17. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência da mesa. Lido as nossas regrinhas de convivência dessa noite, eu agora gostaria de facultar a palavra por um período de 5 minutos para que as autoridades que compõem a mesa, que desejem fazer alguma explanação, que possa fazê-lo. Vereadora, deseja? Boa noite a todas, senhores e senhoras, jovens aqui presentes, em nome de Josivan Saldo à mesa. Só gostaria de dizer que é um momento muito importante em nossas vidas, né? Pelo que a gente já leu aqui, vai ser uma audiência muito produtiva e desejar boa noite a todos. Obrigado. Tassiana, você é secretária do Meio Ambiente, você que tem que falar hoje muito. Boa noite a todos, né? Eu sou muito ainda recente nessa secretaria, certo? Eu não tenho nem um mês, só uns dias. Só desejar a vocês uma boa noite, né? Espero que o assunto seja bem interessante, que todos compreendam, né? Que eu também estou tentando compreender, né? Vai dar tudo certo. Então, boa noite a todos e vamos ver o procedimento aí, né? O que é que vai acontecer. Vou passar. O Ministério Público quer falar agora, depois da apresentação, né? O Ministério Público depois da apresentação. Francisco Fernandes, secretário de obra, deseja fazer uma parte? Então, Antônio, eu vou deixar você para a sua apresentação formal. Então, não havendo mais autoridades que queiram fazer o pronunciamento oral, eu gostaria, nesse momento, de desfazer o nosso dispositivo, para que a gente possa assistir a apresentação, e conceder a Antônio 20 minutos para que você se apresente ao povo de Caraúba. E faça de conta que você está encontrando uma moça para namorar, ou um rapaz que você deseja para namorar. E aí você vai se apresentar, vai dizer de onde vem, o que que faz, esse tipo de coisa, ok?
Aí Caliana me mata. Marca o tempo dele para Josivan. Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar a todos da mesa e a todos que aqui se fazem presente, em nome do presidente Josivan. Além de tudo, ratificar meus sinceros agradecimentos a todos os munícipes aqui de Caraúbas e também Campo Grande, também especialmente ao Poder Executivo, Legislativo, que me atendeu e nos atendeu tão bem. Então, agradeço em nome da Ser Renováveis imensamente a todos os munícipes aqui dos dois municípios, de grande honra para a gente estar presente aqui nessa noite. Antes de mais nada, vocês já estão vendo ali uma logo distinta da Zabelê Solar. Conseguem ver aí perfeitamente? Melhorou? Perfeito. Vou ver só se está passando. Está tudo certinho. Pronto. Antes de mais nada, fazer as devidas apresentações. Como Josivan muito bem explanou no início, o titular, quem está representando o desenvolvimento desse projeto, de 297 megas aqui nos municípios de Caraúbas e Campo Grande, é a Zabelê Solar Energia LTDA. Oxente, Antônio, e o que é que a Ser Renovável está fazendo aqui? A Ser é a empresa que encabeça essas SPEs, né? Essas sociedades de propósitos específicos que são subsidiárias a essa empresa maior. Mas quem é a Ser, de onde ela apareceu e de onde você surgiu? Antes de mais nada, além de tudo, me chamo Antônio Cunha, como todos bem já conheceram. Sou biólogo e engenheiro ambiental, sou da Bahia, e hoje estou assumindo o cargo de coordenador de meio ambiente da Ser Renováveis. A Ser é uma empresa desenvolvedora de projetos de geração de energia renovável, projetos de energia eólica e energia solar. O seu principal know-how é energia fotovoltaica. A captação se dá por meio daquelas placas fotovoltaicas. Foi disseminada essas placas fotovoltaicas na instalação residencial. No entanto, a gente não está tratando daquelas placas de captação em residências, né? A gente está tratando de projetos de larga escala, que toda a produção é direcionada exclusivamente para o Sistema Interligado Nacional. Antônio, você está gerando essa energia aqui em Caraúbas e em Campo Grande para atender uma indústria A ou indústria B? Não. Todo esse direcionamento da energia, o que a gente está tratando aqui ainda não é a linha de transmissão que escoa essa energia, é somente da geração, o espaço onde a gente vai colocar esses módulos fotovoltaicos está passando nesse primeiro momento por o processo de licenciamento ambiental em etapa prévia. A gente tem hoje um portfólio de 10 gigas de projeto, então hoje a Ser, na verdade, está presente em 12 estados da federação, já apresentando alguns projetos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Só fazendo um devido histórico aqui da Ser, a sua fundação se deu em 2010, então a gente já está desenvolvendo projetos de energia renovável aí no mercado pelo menos há 14 anos. Há 14 anos. E então a gente já tem um grande know-how, especialmente na geração fotovoltaica, presente em 12 estados da federação. As primeiras vitórias, lá em 2014, 2015, a gente vem assistindo aí nos noticiários, leilão de energia. Nós fomos a primeira empresa a cadastrar um projeto de energia renovável de origem fotovoltaica no leilão da ANEEL, lá em 2014, 2015. Esse empreendimento, por sinal, já se encontra em operação e eu vou poder apresentar lá na frente. Em 2019, a gente chega a 5 gigas em projetos. E em 2022, a gente starta, na verdade, o desenvolvimento de projetos eólicos. Eólicos, aquelas grandes pás, aqueles grandes cataventos que a gente vem desenvolvendo. Hoje, a gente não está licenciando nenhum projeto desse, até porque
o processo de desenvolvimento de um projeto eólico é um pouco mais prolongado, até por questões que eu vou apresentar um pouquinho, só em paralelo ao que a gente faz para os projetos fotovoltaicos. Além de tudo, a gente está nesse momento, né, há algum tempo, de uma grande crise climática, e a gente não entende que a transição energética não vai se dar somente pela geração de energia renovável, mas também o consumo renovável de energia. É como a gente vai tentar eletrificar o nosso consumo de energia. Nunca a gente vai reduzir o nosso consumo energético, até porque a população cada dia mais cresce, todo mundo quer usar energia, todo mundo quer ter um ventilador dentro de casa, todo mundo quer tomar água gelada, não é mesmo? Ninguém quer voltar ao tempo das pedras. No entanto, a gente está passando, de fato, por uma grande crise climática, e isso está nos afetando a todos os dias. A gente está vendo aí o que a gente está passando, especialmente no campo. Então, a gente já desenvolve projetos de bateria, geração híbrida, que a gente consorcia, né, eólica e solar, hidrogênio verde e um pouco de mercado de carbono. E em 2024 a gente chega a 10 gigas de projetos em portfólio, é uma grande marca para a empresa, e então a gente aí está no rol de grandes players de desenvolvimento de projetos fotovoltaicos e eólicos em cenário nacional. Então, um pouquinho do nosso negócio, a gente estava tratando mais cedo aqui com um grande amigo nosso, em que a gente já tratou em outras épocas, um pouquinho de como se dá, né, todo o escalonamento do tempo, desde que a gente chega ao proprietário da terra para fazer a prospecção, verificar se ele aceita. Não é todo mundo que aceita, sem dúvida nenhuma, todo mundo quer produzir, todo mundo quer manter sua terrinha ali. Então a gente chega apresentando nossa proposta, entendendo se ele ser favorável ou não, a gente começa todo o ciclo de desenvolvimento do projeto, desde o fundiário, que a gente define as melhores áreas, a engenharia, que entende um pouco qual é a melhor tecnologia, a conexão que a gente vai precisar, um pouco do regulatório. Conexão é extremamente importante que a gente entenda um pouco disso. Ambiental, nada mais importante, nada mais justo que a gente está fazendo aqui é discutir com toda a sociedade civil integrada se cabe, se é viável, se tem a permissividade do Estado como um todo, né, e do município, nesse caso, do Estado federativo, a possibilidade de a gente estar desenvolvendo um projeto desse porte, e as permissões gerais que tratam aqui de anuências de órgãos intervenientes, né, e a gente trata aí INCRA, ICMBio, IFAM, dentre outros. Então, alguns projetos que a gente tem em operação, esses que estão com o símbolozinho aqui de agremiação, de certificação, que eles recebem grandes prêmios pelo seu fator de capacidade, a capacidade que ele tem de captar energia fotovoltaica e gerar energia. Então ele tem um altíssimo fator de capacidade. Então, Sobrado, aqui em Casa Nova, na Bahia, Itaguaçu, Bahia, Paraíba, Piauí, dentre outros. Então eu espero que daqui nos próximos anos, seja Zabelê esteja sendo enquadrado em um desses projetos, né? Então, aqui um breve panorama de onde a gente se faz presente hoje. Então, aqui estão os principais locais que a gente está presente, e estados como Maranhão, Tocantins, Espírito Santo, que a gente tem um projeto ou outro, a gente ainda está em desenvolvimento, achou melhor ainda não apresentar. Mas a grande pergunta que se faz é: Antônio, de onde você apareceu? Como você veio parar em Caraúbas? Sou de Salvador. Como é que você veio parar aqui? Não fui eu que vim parar, não fui eu que entrei em contato com o proprietário, foi o senhor o Evaldo, que a gente sempre brinca, tem um carinho apelidoso, é o Zinho. Ele faz as devidas prospecções em cenário nacional. Gente, existem 3 grandes pilares que a gente precisa congregar, analisar com um caráter sistemático, um caráter muito sensível, que é recurso. Sol a gente sabe, tem em todo lugar, mas intensidade e constância. Ele está presente, constante e intenso em quase todos os dias do ano aqui em Caraúbas. Aí vocês podem me responder melhor. Eu acho que sim. O calor aqui está um pouquinho brabo. Além de tudo, infraestrutura. A gente tem infraestrutura aqui, a gente tem rodovias, a gente tem subestação, onde a gente pode conectar essa energia
a gente tem recurso de população, de pessoas para trabalhar no local, logicamente sob apoio de órgãos fomentadores de curso. A gente entende que a gente precisa também capacitar as pessoas, não simplesmente ofertar emprego, e isso vai ser um pouco mais discutido lá na frente durante a apresentação dos estudos. Tem, então, mais um fator positivo. Além do mais, um ambiental. Lógico, infraestrutura, não esqueçam, a gente precisa tratar. Tem terra, o proprietário quer ou não quer. Então, a gente precisa entrar nesse método de negociação acima de tudo. E o outro ponto, não menos importante, o ambiental. O espaço que a gente entende sobre todo o arcabouço legal que a gente tem na legislação brasileira é permitido, é possível a gente instalar naquele local de diversas restrições. APP, unidades de conservação, comunidades tradicionalmente ocupadas, enfim, topos de morro, uma série de restrições legais que a gente precisa estar atento, e também os órgãos ambientais competentes precisam estar atentos. São possíveis, a gente conduzem uma permissão a gente instalar naquele local, sim ou não. Se todos esses aspectos estiverem de acordo com o nosso projeto de engenharia, logicamente a gente passa por todo aquele ciclo ali para analisar se de fato é viável ou não, a gente submete a apreciação de quem, para o órgão competente de fato. Em alguns casos, se os impactos forem de significativa importância, a gente passa por um momento tão especial como esse, que é o da audiência pública, onde a gente pode tentar esclarecer todos os pontos. Eu não sou o maior sabichão do mundo, mas eu vou tentar ao máximo aqui, dar o meu máximo para tentar esclarecer todas as dúvidas dos senhores e das senhoras. Caso não, vou deixar meu contato, e vocês fiquem à vontade para que a gente tente esclarecer o máximo possível. Gente, era isso, eu não quero tomar também muito tempo, a gente tem uma noite um pouquinho longa aí, mas tenho certeza disso, que será gratificante, para a gente entender um pouquinho melhor o que é o projeto, qual é o projeto, onde ele será instalado e quais são seus aspectos e impactos, que é o momento mais importante, diga-se de passagem, da apreciação desses estudos. Muito obrigado, Josivan. Obrigado, Antônio. Aline, você agora vai ser a maestra da sua equipe aí, 40 minutos para apresentar o estudo. Vamos lá? Boa sorte. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Aline Fernandes, eu sou ecóloga e sou sanitarista também. Hoje eu estou aqui representando a EcoEnge, que é uma empresa de consultoria que está há 10 anos no mercado. Hoje a gente trabalha principalmente no Nordeste do Brasil, praticamente em todos os estados, e trabalha bastante com energia, né? Trabalhamos com outros tipos de empreendimento também. E aí aqui a gente trouxe uma parte de nossa equipe para apresentar o que a gente tem para a gente construir juntos, né? E o que eu posso, vou trazer um pouquinho aqui, Josivan, retomar a fala do nosso colega. A gente está numa fase de EIA, numa fase de construção de estudos, como ele bem falou. Então, a gente está aqui disponível para sugestões, para críticas. A Jane do MP, que já esteve conosco em outras vezes, colocou alguns pontos. O Josivan já colocou alguns pontos anteriormente. Então, assim, a gente veio aqui para construir, a gente quer que vocês falem, quer que vocês perguntem. Lembrando que a gente está numa fase de LP, ou seja, o início do processo, né? Então, a gente vai construir juntos, ao longo desse tempo, o que precisar para que vocês se sintam confortáveis, se sintam ouvidos, né, e se sintam bem seguros do que a gente está não só apresentando, mas do que a gente pretende projetar lá na frente, tá joia? Eu vou chamar aqui Marcelos para ele falar um pouquinho da abertura e chamar o restante da equipe. Nós temos uma equipe multidisciplinar, Marcelos geógrafo, a Jane também é geógrafa, Marcelos Franklin, que é biólogo, Gabriel é engenheiro ambiental, lá atrás a gente tem Camila, que é engenheira de energias, tem o Ilon, que é engenheiro de produção, e a gente tem outras formações também, nem todos puderam estar aqui hoje conosco, mas a gente se coloca à disposição. Tá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Como a Aline falou, eu sou o Marcelos Miranda, eu sou o geógrafo da EcoEnge, e hoje eu
acompanhado dos meus colegas Gabriel Carvalho e do Franklin Teixeira, vamos apresentar os principais resultados que nós obtivemos no estudo de impacto ambiental do complexo fotovoltaico Zabelê. Como a Aline falou, a nossa equipe multidisciplinar, composta de arquitetos, biólogos, geógrafos, enfim. Aqui é só para deixar um pouco mais visual o que o colega Josivan apresentou no início, né, as diferentes fases do licenciamento que o complexo fotovoltaico Zabelê está passando. No exato momento, nós estamos nesse momento de transparência, que é a audiência pública, o momento para debater esse empreendimento. E após as suas análises, se for aprovado ou não, tem a emissão, seguirá para as próximas fases, né? A fase de licenciamento de instalação, com diferentes processos envolvidos, etapas envolvidas, e, por fim, o licenciamento de operação, como o Josivan já adiantou. Bem, o complexo fotovoltaico Zabelê, ele está inserido na divisa dos dois municípios, de Caraúbas e Campo Grande, em 4 imóveis que totalizam a área de pouco mais de 939 hectares. Desses imóveis que são a base para o empreendimento ele tem uma área diretamente afetada de pouco mais de 727 hectares, né? Ou seja, a área onde será efetivamente implantada o complexo. Aqui nessa imagem superior, nós temos a ADA do nosso empreendimento e aqui a relação, né, de distanciamento da sede municipal de Caraúbas. Ele está bem mais próximo ao município de Caraúbas do que a sede... Isso, aqui vermelho é Caraúbas. Há aproximadamente 9 quilômetros aqui da sede. Em relação a alguns dados numéricos, né, nós temos, como eu adiantei, a área dos 4 imóveis. Esses 4 imóveis eles possuem uma reserva legal de um pouco mais de 189 hectares, que é um instrumento previsto no Código Florestal. Dessa reserva legal desses imóveis, 1,59% dessas reservas legais estão inseridas dentro da ADA, que dá um pouco mais de 11 hectares. E outro instrumento previsto no Código Florestal são as áreas de preservação permanente. E dentro da nossa ADA foram definidos pouco mais de 24 hectares de APP, com base nos pontos de barramento e nos rios, né, locais. Em termos de implantação, essa imagem aqui do canto direito superior indica a disposição das usinas que compõem o complexo. São 6 usinas no total, que dá uma capacidade instalada de 297 megawatts. Para a construção desse empreendimento, estão previstas a criação de 550 postos de trabalho, sendo 400 de mão de obra indireta e 150 postos de trabalho de mão de obra direta. Bom, para a realização do estudo, é preciso definir as distintas áreas de influência, onde vão ser verificadas e obtidos os dados secundários, os dados primários, ou seja, onde vão ser realizadas as análises. Nós temos a ADA, que seria a área de implantação, né, a área diretamente afetada, em vermelho, no centro da imagem. Nós temos a área de influência direta, que é um raio de 500 metros no entorno da ADA, onde os impactos identificados eles vão ser mais diretamente perceptíveis. E para o meio físico, ou seja, para a análise das rochas, do solo, e para o meio biótico, a análise dos animais e da vegetação, foi definido um raio de 500 metros. Essa área de influência para o meio socioeconômico foi de 1 quilômetro, né, para verificação da infraestrutura, para análise das comunidades que possam ser afetadas. E, por fim, nós temos a área de influência indireta, onde os impactos eles possuem uma menor capacidade de serem percebidos. Então, nós temos para o meio biótico e o meio físico um raio de 1 quilômetro no entorno da ADA, e para o meio socioeconômico nós consideramos os limites municipais de Campo Grande e de Caraúbas. Bom, falar agora um pouquinho dos nossos resultados, né, do diagnóstico ambiental, tanto do meio físico, do meio biótico e do meio socioeconômico. Inicialmente eu vou falar para vocês sobre o meio físico. Nesse meio foram diagnosticadas as questões climáticas, e com base na literatura estadual, a gente tem uma região
é classificada como um clima semiárido mediano, com 7 a 8 meses de seca. O período chuvoso está basicamente no início do ano, e o período sem chuva, né, o período mais seco, seria o segundo semestre do ano. De maneira geral, possui temperaturas elevadas ao longo de todo o ano, que propicia, né, a ocorrência desse tipo de empreendimento. Em relação à geologia, foram identificadas basicamente 3 unidades, que a gente pode simplificar em 2 tipos de rocha, né? Uma rocha sedimentar, que é aquela rocha que vai possuir uma maior capacidade de infiltração. Ela é uma rocha, digamos, um pouco mais mole, que seria a formação açu, conhecida como uma geologia sedimentar, em toda essa região superior, né, das áreas de influência. E uma geologia cristalina, de rochas mais duras, que é bem mais comum da gente visualizar aqui nos municípios, porque temos muitos afloramentos aqui, que seria o complexo Caicó, e uma subdivisão desse complexo, que seria a unidade Caicó, na parte inferior das áreas de influência. Em relação aos solos, que seria a pedologia, ele acompanha o comportamento dessa geologia. Foram identificadas 3 classes de solos: o luvissolo crômico, o latossolo vermelho e o neossolo regolítico. Tem uma variação de capacidade de infiltração, de ser um solo mais erosivo, de ser um solo mais profundo. Então, a área possui uma diversidade pedológica bastante significativa. E, em relação ao relevo, foram identificadas 2 unidades. O domínio das colinas amplas e suaves, associadas basicamente à bacia potiguar, as nossas coberturas sedimentares, né, da formação açu, e a depressão sertaneja, que a gente está bem familiarizado aqui com esse relevo. Uma síntese do comportamento da geomorfologia vai ser a altitude. Então, a gente tem aqui uma parte mais elevada na parte superior. Nós temos uma declividade, ou seja, o comportamento, né, a rugosidade desse relevo. Ele é um relevo predominantemente ondulado. E todas essas junções desses elementos que eu citei anteriormente traz a existência de muitos processos erosivos bastante significativos na área como um todo, que são essas imagens da parte inferior aqui do slide. E, por fim, em relação aos recursos hídricos, foram inventariados tanto os canais intermitentes como os pontos de barramento. A nossa área ela possui uma expressividade bastante significativa de recursos hídricos, e para todos esses elementos foram delimitadas as áreas de preservação permanente, conforme exigência do Código Florestal, para evitar os impactos a essas áreas. Então, nós temos pontos de barramento, né, os açudes dentro da área, assim como o riacho Pitombeira e o riacho Cachoeirinha, que estão presentes também. Agora, o nosso colega Franklin vai apresentar aqui os resultados, né, obtidos para o meio biótico em relação à fauna e à flora. Obrigado. Boa noite a todos. Como os colegas já falaram, eu me chamo Franklin, certo? Sou biólogo e colaborador da EcoEng. E hoje eu fiquei responsável por apresentar o meu biótico, né, para vocês. O que é o meu biótico? É tudo que tem a parte de vida, né? Então, basicamente, são as plantas e os animais, certo? Eu começo para vocês apresentando a parte de flora, certo? Que é a parte de plantas. Essa parte de planta, a gente utiliza 2 metodologias para fazer esse estudo, certo? Esse estudo, ele contemplou 27 pontos, certos amostrais, que é onde a gente vai em loco, a gente consegue percorrer toda essa área, certo? Então, foram 27 pontos, certo? Para saber a parte de riqueza de espécie, que a riqueza de espécie é a quantidade de espécie que está no local, certo? E fizemos também a parte de levantamento fitossociológico. A gente levanta as espécies e o outro, a gente levanta a quantidade de indivíduos, certo? Então, foram distribuídas dentro da área do empreendimento 18 parcelas, certo? Essas 18 parcelas são esses pontos em amarelo. Então, esses pontos foram todos percorridos, certo? E dentro dessa conjuntura, que foi as 18 parcelas, nós tivemos um resultado de 40 espécies, certo? Diferentes espécies que compõem a flora de Caraúbas e Campo Grande.
Dentro dessas 44 espécies, a gente obteve 16 famílias, certo? Aqui é o indivíduo que mais apareceu, certo, na flora. O indivíduo, acredito que muitos conhecem, é o marmeleiro, certo? Vocês que têm mais vivência, né, na cidade, vocês vão conhecer marmeleiro, como também tem catingueira, imburana, certo? E a família é fabácea, certo? Aqui mais representou. Pessoal, dentro dessas 44 espécies, nós temos espécies invasoras. O que são espécies invasoras? São espécies que são retratadas, são disseminadas pelo homem, a exemplo aqui da algaroba, certo? Que é plantada, serve de sombreamento, né, para bicho. O ninho também. E o algodão da seda, que é a parte aqui, é dispersão mais por animais. A exemplo é raposa ou uma ave que pegou lá a semente e dispersou. A gente tem as espécies endêmicas, certo? Essas espécies endêmicas, elas querem dizer que só ocorrem em nossa região, certo? Aqui para Caraúbas e Campo Grande a gente teve o xique-xique, que a maioria do pessoal conhece como sodoro, certo? E a bromélia, que é conhecida como macambira. E temos as espécies que são ameaçadas de extinção, seja ela por qualquer ato, seja humano ou natural, essa espécie vai desaparecer, certo? E aqui a gente tem o exemplo do pau-d'arco. Muita gente conhece como caraibeira, como caraúba, certo? Então, essa espécie ela é bastante sensível, certo? E ela foi inventariada no estudo. A gente aqui temos a cobertura, certo? A formação que é essa vegetação ela é formação savânica, que é uma, como eu posso dizer, uma vegetação que tem uma altura linear, que ela segue um padrão, não é tão destoante que seja mais alta ou mais baixa, ela segue um padrão. Aqui a gente tem também a questão da reserva legal, que são essas áreas em verde. Essas áreas elas são destinadas, no caso, para reabilitação de processos ecológicos, interação também de animais ou propriamente das plantas, certo? Então são essas áreas em verde. Temos também a questão de unidade de conservação. A mais próxima é o Parque de Furnafeia. Acredito que a maioria de vocês conhece. Ela está a 72 quilômetros do nosso empreendimento. E aqui são áreas prioritárias, né, em verde. São áreas que são possíveis para a questão de conservação. E a gente está inserido dentro dessa área, certo? Ela é denominada Apô de Mossoró, certo? Então, como explica normalmente, aqui serve como áreas de proteção possíveis. Aí, continuando a parte de fauna, que é a parte de animais, certo? A gente tem 4 grandes grupos, certo? Que são os mamíferos, a parte de aves, a parte de répteis e a parte de insetos, certo? Aqui, todas, salientando para vocês que essas imagens são todas nossas, certo? Foi tiradas no campo, certo? A gente conseguiu retirar essas fotos. Então aqui a gente tem o calanguinho, né? Tem o camaleão, dentre outras temos o quero-quero, que é bastante conhecido, temos o peba, conseguimos também o rastro de tacaca, que é aquele gambazinho, certo? Aqui temos as vespas, e assim, são dados compilados com dados primários, que são os dados que a gente consegue, e dados de dados de estudos, né? De outros estudos que ocorreu aqui na cidade. Bem, como eu falei para vocês, o endemismo, lá em flora, é aquelas espécies que ocorrem, que só ocorrem em nossa região. Então a gente aqui conseguiu 7 espécies de aves, 6 de répteis e anfíbios e uma de morcego, certo? Aves, espécies ameaçadas são espécies, como eu falei para vocês, vulneráveis lá a ações antrópicas ou biológicas. Aqui nós temos, exemplo, o gato do mato pequeno, certo? Que é o gato pintado. E temos espécies de interesse cinegético, que é interesse de caça predatória, certo? Que é o tatu-peba, né? O peba, que vocês conhecem muito bem. Na parte de aves, a gente trata aves migratórias, que são aquelas aves que vêm de outro país ou de outra localidade. Nosso empreendimento, ele não está inserido em rota de nidificação, certo? Ou de reprodução. A área mais próxima
é a do litoral, certo? Então a gente tem a preocupação, claro, né, para as aves, mas em questão de aves migratórias, nosso empreendimento ele não está dentro dessas áreas. Aí eu passo novamente a palavra para o meu amigo Marcelo. Obrigado. Bom, pessoal, o último meio diagnosticado para a avaliação dos impactos ambientais, que é um momento tão importante no estudo, né, que dá o nome, estudo de impacto ambiental, é o meio socioeconômico. Bom, para o meio socioeconômico, como anteriormente falei, o empreendimento ele está previsto ser implantado nos 2 municípios, Caraúbas e Campo Grande. E para o diagnóstico do meio socioeconômico foram obtidos os dados secundários, por exemplo, para a verificação da composição da população, do assentamento humano, dos movimentos migratórios. Mas o mais importante do estudo do meio socioeconômico é o entendimento da realidade das comunidades inseridas nas áreas de influência. Então, para tanto, foram verificados, por exemplo, a estrutura social e organizacional possível dessas áreas de influência. Então, 2 elementos muito importantes é a visualização da presença ou não de comunidades quilombolas ou indígenas. O município de Campo Grande e de Caraúbas não possui registro desses 2 elementos em seus territórios. E um outro elemento muito importante de verificação dessa estrutura organizacional é a questão dos assentamentos. O município de Campo Grande possui 2 assentamentos e o município de Caraúbas possui 8 assentamentos em seu território. A gente pode ver que, nessa imagem aqui, que estamos próximo a uma área de assentamento, no entanto, nenhuma área de influência sobrepõe os limites desses elementos, ou seja, dos assentamentos. Bom, aqui a gente traz um resumo, por assim dizer, dos questionários que foram aplicados na área de influência. De maneira geral, as áreas de influência direta do meio socioeconômico, que é aquele raio de 1 quilômetro que eu comentei anteriormente, possui uma baixa presença de residências. São poucas comunidades e nessas poucas comunidades há poucas residências inseridas dentro dos limites que foram definidos. Então, nós tivemos análise de 3 comunidades apenas presentes nessas áreas, que é o sítio Estreito, o sítio Aroeira e a comunidade Canto Fino. Num panorama geral, essas comunidades elas possuem energia elétrica, as vias de acesso não são pavimentadas, o padrão construtivo das casas é predominantemente de alvenaria, possuem esgotamento sanitário a partir da fossa rudimentar e o abastecimento de água ocorre principalmente a partir de cisternas, não tem a rede geral para essas comunidades. E também o carro-pipa. A principal fonte de renda dessas comunidades é a agricultura e a pecuária, principalmente de uma pequena produção. No entanto, também foram verificadas questões de transferência de renda direta, de programas do governo federal, o Bolsa Família, ou aposentadoria rural, também foram informados. Em relação à busca pelos serviços, por exemplo, de saúde, comércio, educação, os moradores que foram entrevistados dessas 3 comunidades informaram que procuram basicamente a sede do município de Caraúbas, a sede do município de Campo Grande e a comunidade Bom Jesus, que é uma comunidade um pouco mais expressiva, que fica próximo ao empreendimento. Então, como ela é um pouco maior, os moradores procuram essa comunidade. Em termos populacionais, o sítio Estreito foi informado que possui em média de 30 habitantes. O sítio Aroeira possui 15 famílias, com média de 3 habitantes nas residências, conforme informações dos moradores. E o sítio, a comunidade Canto Fino, possui apenas a presença de 4 residências. Por fim, o último elemento importante desse diagnóstico do meio socioeconômico é o distanciamento das placas em relação aos imóveis, às residências presentes nessa área de influência. A residência mais próxima de uma placa, ela está a 234 metros
aqui nessa região. E conforme o termo de referência baseado, né, utilizado para a elaboração do estudo, pede-se uma distância mínima de 200 metros. Então, esse é um elemento importante de ser apresentado também. Pronto, agora o Gabriel ele vai falar dos impactos identificados a partir do diagnóstico dos 3 meios. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Gabriel Carvalho, eu sou engenheiro ambiental da EcoEng e eu vou dar prosseguimento à apresentação, agora então com a parte dos impactos e as medidas mitigadoras, que então, posto o diagnóstico que Franklin e Marcelo apresentaram, que é a situação atual, digamos assim, que a nossa área se encontra, a partir de agora, no estudo, a gente avalia com a presença do empreendimento o que vai acontecer. Então, quais são os impactos que vão ser causados na nossa área, com a inclusão do empreendimento nessa realidade que a gente está agora. E também, a partir da identificação dos impactos, a gente consegue prever quais são as medidas mitigadoras mais indicadas para a gente controlar esses impactos causados na área. O processo de avaliação de impactos ambientais, ele se baseia numa metodologia. A gente faz uma metodologia adaptada a partir de algumas referências da bibliografia e também do termo de referência que o IDEMA nos proveu. E a partir desse material, a gente determinou a metodologia de matrizes de interação. Basicamente, esse método consiste em a gente identificar os impactos, fazer uma listagem de todos os impactos que a gente vê para o tipo de empreendimento que a gente está construindo, no caso, um parque fotovoltaico, e cada um desses impactos vão ser avaliados a partir de 8 atributos. No caso, os 8 atributos são a natureza, a escala, a importância, duração, reversibilidade, temporalidade, abrangência e probabilidade de ocorrência. Cada um desses atributos eles têm uma ponderação a partir do que acontece com os impactos dela, uma ponderação numérica. Então, com essa numeração, que é resultado a partir da soma de todas as variáveis, a gente chega à significância. Então, o Josivan, no início da apresentação, ele falou que a gente tem que se ater aos impactos mais significativos, né? Então, aqui, nessa metodologia de avaliação de impacto ambiental, a gente busca, de uma forma matemática, digamos assim, achar esses impactos mais significativos. Então, a gente encontra a significância de cada um dos impactos, e a partir da significância, comparado com a duração desses impactos, a gente chega à magnitude, que são, então, esses dois os principais parâmetros para a gente avaliar os impactos ambientais. Então, seguindo aqui, eu apresento agora para vocês nossos impactos ambientais listados. Foi uma lista um tanto grande, foram mais de 100 impactos que a gente chegou. Eu não vou poder falar todos para vocês aqui, pela questão do nosso tempo, né? Mas a gente chegou a esses impactos e segmentou na apresentação pelas fases do empreendimento. Então, assim como tem as fases do licenciamento, o empreendimento, a gente identificou os impactos para cada uma dessas fases. Então, na fase prévia, que é a fase que a gente se encontra, a fase da elaboração dos estudos, nós temos uma predominância dos impactos positivos, porque a gente está no processo de conhecer a área, de gerar conhecimento para essa área, entendendo quais são as condições atuais, conhecendo as comunidades que estão aqui presentes. Então, a gente tem uma predominância dos impactos positivos, a gente ainda não tem uma interferência direta ocasionada nessa área. Então, dos impactos, eu destaco alguns que tiveram a maior significância e magnitude, que são o impacto de proposta de controle e monitoramento ambiental da área, a delimitação das áreas de interesse ambiental, o planejamento de uso e ocupação racional do solo, que é uma questão bem importante. Quando a gente está querendo utilizar uma área, é importante que a gente faça de uma forma racional, ou seja, uma forma que a gente consiga garantir que outras pessoas também possam usar de uma forma possível, né? Então, racional, no sentido de a gente possibilitar outras atividades também. Além disso, temos o impacto negativo, que são as incertezas na população. Eu imagino que alguns daqui tenham incerteza sobre a situação que a gente está colocando, sobre as informações que a gente está passando. É normal, mas a gente está aqui para esclarecer isso, né?
Além disso, temos uma caracterização das potencialidades da região. Então, quais são as potencialidades ambientais que essa região que a gente se encontra, elas podem fornecer para tipos de empreendimentos de energia solar e outros empreendimentos também. Então, um pouquinho da estatística, brevemente, a gente tem uma predominância dos impactos, no caso, os impactos positivos. Quanto à significância, a maioria deles são moderados e a magnitude tem a maioria magnitude baixa nessa fase prévia. Seguindo, na etapa de instalação, quando a gente começa a instalar, de fato, os painéis fotovoltaicos na área, tipicamente é uma etapa onde a gente tem impactos negativos, mais impactos negativos. É normal que ocorra porque a gente está substituindo uma cobertura natural, que são as vegetações que tem na área, aqueles animais que estão lá, por uma cobertura agora, que vão ser as placas, que são as instalações do empreendimento. Então, naturalmente, tem muitos impactos negativos associados a essa fase, e o empreendimento vai se ater em mitigar o máximo possível esses impactos negativos causados. Aqui a gente destaca a supressão vegetal para o canteiro de obras, que consiste, a supressão é o desmatamento daquela vegetação presente para a instalação das estruturas, fragmentação da fauna e flora local, alterações paisagísticas, facilitação de corredores ecológicos. Além disso, a gente tem um impacto positivo, né, que nessa fase a gente também tem uma geração de empregos e renda bem significativa, o afugentamento da fauna local, alterações geotécnicas no terreno e riscos de acidente de trabalho. Então, só voltando um pouquinho aqui, essa questão da fragmentação da fauna e da flora local, quando a gente corta um pedaço da vegetação, normalmente a gente está criando um vão entre dois fragmentos de vegetação diferentes. Então, esse é um impacto negativo porque a gente inviabiliza um pouco a movimentação das espécies naquele local. Mas, por outro lado, a gente também colocou a facilitação de corredores ecológicos, porque existem nas propriedades que a gente chama de reservas legais, que são áreas onde a gente não vai intervir, áreas onde a gente vai manter, e o empreendimento lá presente ele vai garantir a manutenção dessas reservas legais, que são as coberturas vegetais, então vai garantir que elas estejam presentes, para que as espécies que estão lá, da flora e da fauna, consigam continuar se comunicando. Bom, um pouco da estatística aqui, como eu falei, nessa etapa de instalação a gente tem uma predominância clara dos impactos negativos. Quanto à significância, nós temos a maioria moderados e magnitude a maioria dos impactos de baixa magnitude. Destaco que por mais que a gente tenha uma grande quantidade de impactos nessa fase de instalação, a tipologia do empreendimento de um complexo fotovoltaico comparado a outros empreendimentos, ele tem essa característica mesmo de ter uma significância nos impactos predominantemente mais moderados e uma magnitude mais baixa. São instalações um pouco mais simples do que outros empreendimentos de energia elétrica. Por fim, na parte de avaliação de impactos, agora a gente tem a fase de operação, onde a gente volta a ter os impactos positivos predominando sobre os negativos. A etapa de operação, depois que está tudo construído, todos os painéis instalados, as estruturas lá postas, a gente vai começar a funcionar de fato a usina. Então, um impacto muito importante nessa área da operação é a geração de empregos e renda. Por mais que os empregos de mão de obra da instalação sejam importantes, na fase de operação a gente tem uma geração cumulativa de empregos, né? Porque o empreendimento vai funcionar, ele vai movimentar a economia local dos dois municípios, vai possibilitar a formação de outros empreendimentos também. Então a gente chama esse tipo de impacto de um impacto cumulativo. Eles se acumulam e, nesse caso, um impacto que tem uma sinergia, né? É positivo esse impacto. Além disso, tem o favorecimento do uso racional e sustentável da área, a variação da disponibilidade de energia elétrica e, por fim, o aproveitamento da fonte de uma energia renovável, né? A gente se encontra num país, como todos sabem, onde a gente tem uma abundância de recursos naturais e é importante que a gente aproveite esses recursos naturais de uma forma que seja renovável. Então, tanto a parte eólica, né, quanto hidrelétricas, mas nesse caso
a energia solar é uma energia renovável que gera menos poluição do que energias mais, digamos, clássicas. Aqui um resumo geral sobre os impactos que a gente avaliou. A natureza dos impactos de uma forma geral, nas 3 fases. A gente tem 56 impactos de natureza positiva e 55 impactos de natureza negativa. Então, uma leve predominância para os de positivo. Quanto ao ambiente que é afetado, compartimento ambiental afetado, o meio físico temos 35 impactos, biótico 44 e socioeconômico 73 impactos. Então, uma predominância no meio socioeconômico. Quanto à significância, temos 17 impactos insignificantes, considerados insignificantes, 79, a maioria, são moderados e 15 são impactos significativos. E quanto à magnitude, nós temos que 71 impactos são de baixa magnitude, 28 são de média e 12 de alta magnitude. Então, esse processo, como eu falei, para que serve, né? A gente está avaliando os impactos para quê? Justamente para a gente traçar o nosso plano de ação sobre o que fazer, onde é que a empresa vai atuar para controlar melhor esses impactos, como é que vão ser as medidas para controle desses impactos. Essas medidas a gente chama de medidas mitigadoras. Então a gente mitiga aqueles impactos negativos. Mas também existem as medidas potencializadoras. Então, quando a gente tem um impacto positivo, como a geração de emprego, por exemplo, a gente não quer só que ele aconteça, a gente quer que ele seja magnificado. Então, a gente tem as medidas potencializadoras nesse caso. E, em alguns casos, quando a gente não consegue mitigar mitigar eficientemente as medidas negativas, né, os impactos negativos, a gente tem as medidas compensatórias. Então, por exemplo, eu vou desmatar uma vegetação aqui, mas em compensação eu vou plantar uma vegetação em um outro local que antes estava desmatado. Então, eu trouxe algumas aqui, não são todas as medidas mitigadoras. Lembrando que vocês podem acessar os estudos, onde vocês vão ver toda a listagem de impactos e medidas mitigadoras e a descrição delas nos links. Tá? Eu estou citando algumas aqui para a nossa apresentação. Então, para o impacto de caracterização das potencialidades da região, a gente recomenda também o diagnóstico da comunidade, não só da potencialidade da região, mas também da comunidade que habita lá, por exemplo. Quanto às incertezas na população, a gente tem o provimento de programas de comunicação social, onde a gente consiga comunicar quais são os interesses do empreendimento, para que a população se sinta mais confortável com aquilo. Planejamento do uso racional do solo, então a gente executa planos de controle e monitoramento ambiental para avaliar se o uso está sendo de fato racional e poder tomar medidas caso não esteja sendo. Delimitação das áreas de interesse ambiental, da mesma forma, execução de planos de controle, monitoramento ambiental. Para a fase de instalação, fase seguinte aqui, eu acho que está um pouco pequeno, não sei se está todo mundo conseguindo ver, mas, por exemplo, a supressão vegetal para a instalação de canteiro, a gente vai ter a implementação de um projeto de reposição florestal. Esse projeto de reposição florestal ele consiste em a gente reabilitar uma área que não esteja de vegetação para compensar aquela vegetação que foi suprimida. Então, para a fragmentação da fauna local e facilitação de corredores ecológicos, a gente também tem programas de supressão vegetal para facilitar a manutenção desses corredores ecológicos e o estabelecimento de um PRAD, um plano de recuperação de áreas que estejam já degradadas. Na parte de operação, temos o favorecimento de uso racional e a gente vai garantir que sejam executados os planos de controle e monitoramento ambiental propostos para a área do empreendimento, para garantir que esse uso esteja sendo feito de forma racional. Geração de emprego e renda. Então, recomenda-se que a mão de obra e os materiais a serem utilizados no empreendimento sejam adquiridos na região de influência. Então, para facilitar, para ampliar essa geração de empregos, então uma recomendação é que os equipamentos, materiais de construção que possam ser adquiridos aqui na região do município, que sejam adquiridos aqui, para garantir que movimente a economia também nesse sentido. Bom,
essas foram as medidas mitigadoras, e aí agora a gente entra no mérito dos programas ambientais. Os programas ambientais, eles consistem basicamente nas medidas que a gente vai monitorar a eficiência do que está sendo programado, digamos assim. Então, essas medidas que a gente propõe para controle dos impactos, para a gente garantir que elas estão sendo eficientes, a gente tem os programas ambientais. Ao todo, nós propusemos 17 programas ambientais, e aí a gente segmentou eles pelo compartimento que eles estão associados. Então, são 7 programas no meio físico, 3 programas no meio biótico e 7 programas no meio socioeconômico. Os programas, vou mencionar os programas e dar uma pincelada neles. O programa do meio físico, nós temos, primeiro, programa de gerenciamento dos resíduos sólidos, os resíduos sólidos que serão gerados nas fases de instalação e operação do empreendimento, para que eles sejam dispostos, manejados e dispostos da forma adequada. Programa de controle e gerenciamento dos efluentes líquidos e oleosos, que venham a ser gerados também nas fases de instalação e operação, para que, da mesma forma dos sólidos, eles sejam manejados da forma correta e não contaminem solo ou recursos hídricos. Programa de monitoramento dos recursos hídricos, então os açudes, os rios que estão próximos a áreas, eles vão ser monitorados, para a gente monitorados antes da instalação do empreendimento e após, para a gente ver se eles estão de alguma forma sendo poluídos. Programa de monitoramento do material particulado, então a movimentação de máquinas, de equipamentos gera um material particulado, uma poeira, a gente vai monitorar para ver se essa qualidade do ar está sendo afetada nesse sentido. E também temos o plano de desativação do canteiro de obras. Então, depois que as estruturas temporárias não tiverem mais a sua finalidade, a gente vai propor num plano de desativação que eles sejam desativados, no caso, de uma forma a não manter os problemas que a presença dele lá ocasionam. No meio biótico, nós temos três programas. Destaco que são menos programas, mas são programas um pouco mais robustos e são os 3 interligados para garantir eficiência. Então, temos o programa de supressão vegetal e facilitação de corredores ecológicos, que basicamente ele vai dar medidas para que na fase de supressão vegetal, do corte das árvores, que os operadores estejam treinados e capacitados para fazer isso de uma forma que não prejudique mais do que deveria a vegetação. O programa de afugentamento e eventual resgate da fauna, né? Então, aquela fauna que é afugentada no momento da supressão, ela vai ser resgatada, vai ser colocada em outras áreas possíveis delas sobreviverem ou reabilitadas, se forem o caso. E o programa de recuperação das áreas degradadas. Então, por exemplo, um bota-fora que seja necessário ser construído, esse bota-fora ele vai ser recuperado, vai ser replantado para que ele possa ser utilizado depois, ou para ele simplesmente que exista uma vegetação, uma cobertura natural lá naquela área. No meio socioeconômico, nós temos os 7 programas. O programa de comunicação social, onde a gente vai estabelecer tanto a metodologia de comunicação com a sociedade, quanto os parâmetros de avaliação dessa eficiência de comunicação. Programa de proteção do trabalhador, né? Mais a questão de saúde do trabalho. Então, os trabalhadores que tiverem lá na empresa, eles vão ter uma capacitação para ter essa proteção no seu trabalho. Programa de capacitação, contratação e desmobilização da mão de obra. Então, como o Antônio falou, não basta gerar empregos, a gente tem que capacitar as pessoas que estão aqui na região, nos municípios, para que eles possam trabalhar, porque não adianta abrir novos cargos de trabalho se as pessoas não estão aptas a trabalhar. Então, é um programa de capacitação dessa mão de obra, também a parte de contratação e desmobilização dela. Programa de educação ambiental, a gente sabe que a educação ambiental é algo que precisa estar presente para as pessoas poderem debater, entender e conversar, como esse momento onde a gente está. Então, a gente tem que prover as ferramentas para a educação ambiental acontecer, e esse é o programa. O programa de sinalização das estradas, acessos e estruturas. Então, a gente vai ter uma movimentação de veículos maior nas estradas, e para isso a gente tem que garantir que elas estejam bem sinalizadas. O programa de gestão ambiental, onde a gente faz a gestão de todos esses programas
que eu falei, e o plano de emergência ambiental, caso aconteça algum acidente, eventualmente, o que fazer nessas situações. Então, basicamente, são esses os programas que a gente trouxe. E, por fim, aqui a gente traz um mapa, que é o mapa da análise integrada. Esse estudo ambiental que a gente faz, ele é um estudo complexo, ele envolve várias pessoas de várias áreas diferentes. E aí a gente faz ao final de toda essa análise do meio físico, biótico e socioeconômico, uma análise integrada das características daquela área. Então, aqui a gente trouxe um mapa que meio que exprime essa complexidade de avaliar tudo isso, onde a gente tem a cobertura vegetal da área com os rios mapeados, os assentamentos rurais presentes, as minerações, as reservas legais. Então, tudo isso para a gente achar os melhores caminhos para propor, por exemplo, uma revegetação da área, os corredores ecológicos, as áreas que têm que ser prioritárias para serem mantidas na implantação do empreendimento. Então, esse mapeamento ele é fundamental nesse processo de avaliação de impacto e proposição de medidas de controle. A gente traz algumas considerações de finalização, onde a ocorrência de um maior número de impactos na fase de instalação do empreendimento, como é de praxe. Em sua maioria, os impactos causados foram classificados como moderados e de baixa significância. E para cada impacto, a gente buscou isso, fazer uma avaliação de impacto, cada impacto que a gente avaliou, propor uma medida que possa mitigar ou compensar ou potencializar aquele impacto. Então, acobertar, de certa forma, todos os impactos que vão ser gerados para que eles sejam controlados na medida do possível. E é isso, eu agradeço pela atenção de todos e agora nos coloco à disposição para esclarecer as dúvidas. Bom, agora nós vamos dar aquele intervalozinho de 10 minutos, que aí o pessoal da consultoria vai distribuir os panfletos das questões por escrito e uma relação para aqueles que desejam fazer questionamentos oral. São 10 minutinhos, dá certo.